Acordei cedo, arrumei uma mochila e deixei as chaves para ela. Ela achava que era só mais uma terça-feira comum. Quando foi buscar o café, eu já estava na estrada federal com um nome novo e sem nenhuma intenção de voltar. 20 anos de casamento, encerrados antes do amanhecer. Meu nome é Rodrigo Cavalcante. Tenho 47 anos, e essa é a história de como eu saí de uma vida em que nunca estive de verdade. Todo mundo pergunta qual foi a gota d'água. Honestamente, não teve uma. Foram 2 décadas de arranhões pequenos. Fabiana me apresentando nas festas com aquela risadinha condescendente. Só contador de empresa. Como se estivesse se desculpando por mim. O sócio dela, Tiago, aparecendo 3 vezes por semana para reuniões de planejamento que sempre envolviam vinho e a porta do escritório trancada. O jeito que ela me editava das histórias que contava no jantar. Como se eu fosse um acessório que ela havia esquecido de devolver. Meus filhos receberam o melhor de mim. Lucas tinha 21 anos e cursava engenharia mecânica na Federal. Isabela tinha 19, no segundo ano, e de medicina. Os dois inteligentes, os dois de bom coração, e longe o suficiente nos estudos para não precisar assistir a mãe tratar o pai como invisível. 2 anos antes, eu havia separado a mensalidade completa dos dois em contas dedicadas, cada semestre coberto, cada real esperando por eles. Fabiana nunca perguntou como aquilo era administrado. Ela nunca perguntava sobre a maioria das coisas que eu resolvia. O planejamento levou 16 meses. Começou com insônia e pesquisas de madrugada. Encontrei fóruns onde homens falavam sobre recomeçar. Aprendi a movimentar dinheiro em pequenos valores ao longo do tempo, com cuidado, dentro da lei. Os hábitos de consumo de Fabiana mascaravam o padrão naturalmente. Cada documento foi arquivado em lugares onde ela jamais pensaria em procurar. 3 meses antes de sair, quitei o saldo restante do financiamento imobiliário, cerca de R$ 950 mil de poupanças que ela desconhecia, e transferi a escritura inteiramente para o nome dela no cartório. Nessa mesma semana, ela reclamou que eu nunca fazia nada que importasse. Não disse nada. Adriano Fonseca tinha me ajudado a estruturar tudo. Nos conhecíamos desde a faculdade, e em algum momento pelo caminho ele havia se tornado advogado especializado em recomeços, o tipo que ajudava pessoas a desaparecer sem infringir a lei. Não havia identidade falsa, nenhum documento forjado. Apenas uma mudança legal de nome, registrada num cartório de uma comarca a 3 estados de distância, e um novo começo construído em papéis que de fato tinham validade. Eduardo Braga. Eu mesmo tinha escolhido. Soava como alguém que trabalha com as próprias mãos. Alguém que não pensa demais. Alguém que não era eu, ainda. Acordei às 4h30 naquela terça-feira. Fabiana dormia de costas para mim, como havia feito por anos. Me vesti no escuro, calça jeans, bota, uma camisa xadrez comprada com dinheiro vivo numa brechó de outra cidade. Nada da vida antiga. Percorri a casa uma última vez, gravando na memória como se fosse uma cena de crime. Deixei as chaves na bancada da cozinha, da casa, dos 2 carros, do cofre no banco, dispostas em fileira ordenada, porque mesmo saindo, eu não conseguia deixar de ser preciso. A aliança foi parar embaixo do potinho de açúcar de cerâmica, aquele que a mãe dela tinha dado de presente e que Fabiana fingia adorar. A cafeteira estava programada. Ela acordaria com o cheiro, encheria a xícara, talvez estranhasse onde eu estava. Talvez não. Quando ela percebesse que aquelas chaves não estavam simplesmente extraviadas, eu já estava na BR cruzando para o interior de Goiás, a caminho de Mato Grosso, onde um homem chamado Benedito Drummond tinha um serviço me esperando. A caminhonete, uma S10 2016, comprada à vista de um vendedor que não fez perguntas, estava estacionada 2 ruas mais abaixo havia 3 meses. Emplacada no nome do meu novo nome legal, o que levaria qualquer pessoa procurando por Rodrigo Cavalcante a lugar nenhum. Dirigi 6 horas sem parar, parando só para abastecer num posto. O celular antigo foi parar numa lixeira de área de descanso. Assisti ele desaparecer embaixo de copinhos plásticos e não senti nada. A divisa com Mato Grosso pareceu uma linha de chegada. Parei no mirante e fiquei parado no vento, respirando fundo, com o peito todo,
sem a voz de Fabiana cortando o ar. Só silêncio, cerrado e espaço. Adriano tinha me conectado com Benedito, que tocava uma oficina de motos pequena nos arredores de Cuiabá. O lugar estava na cana, precisava de alguém que soubesse do lado administrativo. Eu havia mandado um currículo 2 meses antes, ex-contador, esgotado, em busca de trabalho honesto com as mãos. Ele me ligou em menos de uma semana. Seu Eduardo, o senhor entende de moto? Aprendo rápido. O salário não é grande coisa, mas é serviço honesto. Serviço honesto. A frase pesava diferente agora que eu estava vivendo em vez de só falando. A oficina era exatamente o que eu precisava. Pequena, empoeirada, cheirando a óleo e metal. Benedito tinha 65 anos, barba grisalha, construído como quem passa a vida brigando com motor. Ele me olhou quando entrei e fez um sinal com a cabeça. Seu Eduardo Braga. Esse sou eu. O senhor parece homem fugindo de alguma coisa. Encarei os olhos dele. Ou indo em direção a alguma coisa. Ele resmungou e me estendeu uma chave de boca. De um jeito ou de outro, esses carburadores precisam de limpeza. Vamos ver o que o senhor sabe fazer. Nunca tinha limpado um carburador na vida, mas havia remontado modelos financeiros complexos, e mecanismo é mecanismo. Estudei aquilo. Desmontei peça por peça. Fui colocando tudo em ordem. Benedito observava, sem comentar. 2 horas depois, estava remontado. Ele deu partida. Roncou firme. O senhor serve, ele disse. Naquela noite, aluguei o quarto acima da oficina. Paredes nuas, colchão, um fogareiro e uma janela com vista para o cerrado que se estendia até onde a vista alcançava. Comi besteira da padaria e não pensei em Fabiana uma vez. Pela primeira vez em 20 anos, senti que conseguia respirar. Fabiana acordou às 8h15. Foi pelo corredor com o roupão de seda que eu havia dado no Natal, o que ela havia chamado de razoável. Sem cheiro de café. Estranho. Rodrigo sempre deixava pronto. Ela chamou. Nada. A cafeteira estava cheia, mas fria. Ela foi buscar o açúcar, e foi aí que viu as chaves. Todas elas, enfileiradas na bancada de granito como soldados em posição de sentido. A chave de casa. As dos carros. A da caixa de segurança no banco. Ela abriu a garagem. O Corolla dela. O Civic meu. Os 2 carros, sem Rodrigo. Pegou o celular e ligou. Caiu direto numa caixa postal e nem era mais a minha voz. Tentou de novo. Mesmo resultado. Foi aí que viu o potinho de açúcar. Algo embaixo. Ela levantou a cerâmica e encontrou minha aliança. Argola dourada simples, gasta pelo tempo de 20 anos de uso, ali pousada como evidência. Ligou para minha sala. Renata, minha assistente, atendeu no segundo toque. O Rodrigo está aí? Ah, ele pediu licença há 3 semanas. Disse que precisava de um tempo pessoal. Achei que a senhora soubesse. A mão de Fabiana apertou o telefone. Claro. Esqueci. Ele disse por quanto tempo. Ficou vago. Só disse que daria notícias. Ela desligou e ficou encarando as chaves. 3 semanas de planejamento que ela não havia notado. Nem um sinal sequer. Ela foi ao quarto verificar o armário. Cabides vazios onde ficavam as roupas dele. Não todos, só o suficiente para deixar lacunas como dentes faltando. O notebook havia sumido. A mochila de academia. A jaqueta de couro velha que ele usava desde a faculdade. Fabiana abriu o notebook dela e foi checar as contas. A conta conjunta parecia normal. Acessou a poupança. Senha incorreta. Ligou pro banco e foi transferida 2 vezes antes de alguém conseguir ajudar. Essa conta foi encerrada há 4 meses, dona Fabiana. Seu marido retirou o saldo integral. Quanto estava? Não posso informar o valor, mas a conta mantinha saldo expressivo. A senhora deveria ter recebido comunicação por escrito. Ela pensou na correspondência, nas contas, nos extratos, tudo o que sempre deixou Rodrigo resolver porque estava ocupada demais. As mãos tremiam. Isso não era crise. Era planejamento. Metódico. Cuidadoso. O Rodrigo que ela achava conhecer não conseguia marcar uma viagem sem aprovação dela. Quem tinha feito aquilo era outra pessoa inteiramente.
Ligou primeiro para o advogado, depois para Tiago. Tiago chegou em menos de 1 hora, entrando como se fosse dono do lugar. O advogado dela, ela soube depois, já havia começado a avaliar as opções, mas as transferências tinham sido estruturadas ao longo de 16 meses em valores compatíveis com despesas domésticas normais. Contestá-la seria caro e incerto. Ele foi embora, ela disse a Tiago. Rodrigo simplesmente sumiu. Tiago olhou as chaves na bancada. Pegou a aliança. Vocês brigaram. Não. Estava tudo normal. A gente estava bem. Fabiana. A voz dele foi suave. Vocês estavam mesmo. Ela não conseguiu responder. Não se lembrava da última conversa de verdade que não fosse sobre conta, agenda ou o que ele havia esquecido de fazer. Tiago tirou o celular. Conheço um detetive particular. Bom em achar quem não quer ser achado. Liga para ele. 3 semanas depois de me instalar, o celular novo vibrou. Tinha dado o número a Benedito, ao meu locador, a Adriano. E, por intermédio de Adriano, me assegurei que Isabela tivesse acesso. Não queria desaparecer completamente da vida dos meus filhos. Só precisava de tempo antes da conversa acontecer. Aconteceu mais cedo do que eu havia planejado. Pai, é o Lucas. Isabela me passou esse número. A gente precisa conversar. Saí para a rua com o calor de Cuiabá e liguei de volta. O que está acontecendo? Mãe está desnorteada. Eu não desapareci? Filho, eu fui embora. Tem diferença. Daqui parece a mesma coisa. Desaparecer é quando alguém leva você. Ir embora é uma escolha. Eu escolhi ir. Silêncio. Depois. Por quê? Porque ficar estava me destruindo. Devagar. Em silêncio. Mas me destruindo do mesmo jeito. Então a solução é largar tudo. Isso é o que o Senhor faz. Não estou largando nada. Estou indo em direção a algo melhor. Outro silêncio, mais longo. O Senhor vai voltar? Não. Mas continuo sendo seu pai. Isso não muda. A mensalidade de vocês dois está coberta até o fim da faculdade. Todo semestre garantido. A gente não está preocupado com dinheiro, pai. Eu sei. Mas eu estou. É o que pai faz. Ouvi ele respirando, processando. Onde o Senhor está? Num lugar onde consigo respirar. Por enquanto é o que você precisa saber. Fala para Isabela que vou ligar logo. Mas agora preciso que vocês dois confiem em mim. Consegue. Uma pausa longa. Consigo. Bom rapaz. Te amo, Lucas. Te amo também, pai. Desliguei e fiquei parado no sol, sentindo o peso da conversa assentar. Meus filhos. A única coisa que eu lamentaria deixar para trás. Mas eles eram adultos, e um dia iam entender. Precisavam entender. 3 meses dentro, eu havia encontrado meu ritmo. Levantava às 5, café observando o amanhecer no cerrado, e descia para a oficina de Benedito às 6. O serviço era honesto de um jeito que a análise financeira nunca tinha sido. Uma moto estava quebrada ou não estava. Sem política. Sem performance. O movimento cresceu. A fama se espalhou sobre o mecânico novo que não inflava o orçamento, nem enrolava o cliente. Saímos do sufoco para uma fila de espera, de 2 semanas. Então Adriano ligou. Sua ex contratou um detetive. Cláudio Mendes. Ex-delegado, boa reputação. Ele rastreou a venda da caminhonete até Cuiabá e está perguntando por oficinas de moto. O que eu faço? Você é Eduardo Braga. A mudança de nome é legal e está registrada em cartório. Seus documentos são reais. Suspeita não é a prova. Firme. O detetive apareceu numa terça. Eu estava trocando embreagem quando um homem de calça social entrou. Olhos metódicos, postura cautelosa. Ex-delegacia, com certeza. Procuro o Eduardo Braga. É eu. Ele mostrou uma fotografia. Minha foto de casamento. Esse é o senhor? Olhei, sem reconhecimento. Não, não conheço esse homem não. O senhor se parece com Rodrigo Cavalcante. Desapareceu há 3 meses. Eu sou Eduardo Braga. Sustentei o olhar. Não conheço nenhum Rodrigo Cavalcante. Ele me estudou por um momento. Olha, vou ser franco. Fui contratado para confirmar se Rodrigo Cavalcante está vivo. Não para arrastar ninguém de volta. Se um homem muda o nome legalmente e recomeça, isso não é crime.
Ele deixou um cartão em cima da bancada. Quando a ex-esposa aparecer, e vai aparecer, pode ser útil ter uma testemunha que confirme que o senhor é um cidadão íntegro e em dia com a lei. Depois que ele foi embora, Benedito apareceu da oficina dos fundos. Foi o que eu tô pensando. Foi. Minha ex contratou alguém para me achar. O senhor está bem? Tô. Mas ela pode aparecer pessoalmente. Então vai encontrar Eduardo Braga, mecânico, de confiança. Ele me estendeu uma pasta. Estava querendo conversar com o senhor. Vou vender a oficina, me aposentar e ir morar perto da minha filha, em Gramado. Quero te dar a primeira oferta. Abri a pasta. Os números eram justos, generosos, até. Não tenho esse capital, seu Benedito. Financiamento bancário. Seu histórico aqui fala por si. Ou a gente acerta um parcelamento entre nós dois. De qualquer forma, confio no senhor. Naquela noite, Isabela ligou antes que eu pudesse ligar para ela. Pai, mãe contratou um detetive. Eu sei. Não estou escondido, Isabela. Só estou vivendo em outro lugar. Por que desse jeito, então? Por que de qualquer outro jeito teria sido uma guerra? Assim foi mais limpo. Silêncio. Depois, baixinho, eu encontrei mensagens entre mãe e Tiago. 2 anos para trás. Eles não são só sócios. São? Meu peito apertou. Não, não são. O senhor sabia. Suspeitava. Mas mesmo sem o Tiago, eu estava afundando. Sua mãe parou de me enxergar faz anos. Sinto muito, pai. Não sente por mim. Fica feliz de que eu finalmente me escolhi. É isso que quero para você também. Nunca deixe ninguém te tornar invisível. Te amo, pai. Te amo, minha filha. Fabiana apareceu na semana seguinte. Entrou no restaurante da Dona Lourdes, na beira da rodovia, ao meio-dia em ponto, vestida para uma batalha. Tailleur, scarpin, cabelo impecável. Cada centímetro a mulher que me havia dito por anos que eu não era ambicioso o suficiente para estar à altura dela. Eu estava lá havia 30 minutos, sentado no fundo com vista para a entrada. Velho hábito. Controla as variáveis que você pode. Ela deslizou para o banco de frente e ficou me olhando. Fazendo inventário. A barba, a pele queimada de sol, os calos visíveis sobre a mesa. Eu havia ganhado músculo com o trabalho físico e perdido as bordas arredondadas da vida de escritório. Você está diferente, ela disse por fim. Eu sou diferente. Você tem mestrado em finanças. Era analista sênior. A voz dela tinha um fio de algo que não era exatamente desprezo, mais perto de pesar. E jogou tudo fora para virar mecânico. Joguei fora uma vida que estava me sufocando. Você ficou com a casa, os 2 carros, tudo o que eu havia construído. Eu peguei o que precisava e fui embora. Você pegou nossas economias, Rodrigo. Contas que eu nem sabia que existiam. Contas que eu enchi. Dinheiro que eu ganhei enquanto você gastava em móveis importados e na próxima empreitada do Tiago. Mantive o tom tranquilo. Fabiana, encontrei mensagens com 2 anos de histórico. Você não foi tão cuidadosa quanto pensava. O rosto dela empalideceu. Você estava me espiando. Estava prestando atenção. Algo que você nunca fez comigo. A garçonete veio. Pedi café e bolo de milho. Fabiana pediu água, depois mudou de ideia e pediu vinho. Essa pequena reversão me disse tudo sobre o quanto ela estava abalada. A gente pode resolver isso, ela disse depois de um silêncio. Terapia de casal. O que você precisar. Não tem nada para resolver. Não dá para consertar algo que nunca foi bem construído. A gente casou cedo demais, queria coisas diferentes, e passou 20 anos fingindo que não. Encarei os olhos dela. Cansei de fingir. E as crianças? Você simplesmente abandona seus filhos. Eles são adultos com faculdade paga e um pai que finalmente escolheu viver. Isso não é abandono. É mostrar para eles como é o autorrespeito. Os olhos dela marejaram, lágrimas de verdade. Achei. Eu nunca quis fazer você se sentir invisível. Eu sei. Essa é a parte triste. Você não queria. Simplesmente fazia. Me enxergar exigia um esforço que você não estava disposta a fazer. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Não recuei, mas também não peguei. Volta para casa, ela disse baixinho. Por favor. A gente pode recomeçar.
Não, Fabiana. Você estaria voltando para Rodrigo Cavalcante. E ele não existe mais. Eu sou Eduardo Braga agora. E Eduardo tem uma vida que ele realmente quer viver. Ela se levantou de repente, pegou a bolsa. Isso não acabou. Acabou sim. Assina os papéis do divórcio. Segue em frente. Seja feliz. Mas me deixa ser feliz também. Ela saiu. Paguei a conta. Deixei uma gorjeta generosa para Dona Lourdes e voltei para a oficina me sentindo mais leve do que havia me sentido em anos. 2 semanas depois da visita de Fabiana, assinei os papéis para comprar a oficina de Benedito. O banco aprovou o financiamento com base no desempenho do negócio em apenas 3 meses. Número não mente, e os meus contavam uma boa história. Benedito estava radiante. Eu estava com medo. Mas era o bom tipo de medo, o que vem de construir algo que é de verdade seu. O Senhor vai fazer coisas grandes aqui, disse Benedito enquanto assinávamos. Tem habilidade e tem caráter. Isso é raro. Aprendi com o melhor. Que nada. O Senhor já tinha isso. Só precisava do ambiente certo. No dia seguinte à partida dele para Gramado, troquei a placa na frente. Em vez de oficina do Benedito, agora dizia Braga Motos e Custom. Ver meu nome escolhido naquela placa, o nome que eu havia escolhido, registrado em cartório, conquistado, foi como fincar uma bandeira. O negócio continuou crescendo. Contratei Marcelo, um rapaz jovem que me lembrava de mim mesmo naquela idade, animado, esperto, disposto a aprender. Ensinei a ele tudo o que Benedito havia me ensinado. Paguei direitinho com carteira assinada. Tratei o serviço dele como se importasse, porque importava. Então, numa tarde de sábado, meus 2 filhos entraram pela porta. Eu estava embaixo de uma Triumph Bonneville quando ouvi a voz de Isabela. Rolei de baixo, limpei as mãos, levantei. Os 2 estavam bem, com saúde. Isabela havia cortado o cabelo. Lucas havia deixado crescer barba. Eles também haviam mudado. Mostrei a oficina toda. Apresentei ao Marcelo, passei pelos projetos Custom nos fundos. Eles ouviram e fizeram perguntas de verdade. O senhor parece feliz, disse Isabela por fim. Mais feliz do que eu já vi o senhor. Estou. Lucas pegou uma chave de boca da bancada, virou nas mãos. Mãe não está bem. Eu sei. Mas isso já não é minha responsabilidade. Ela quer que o senhor volte. Não vou voltar, Lucas. Construí uma vida aqui. Uma boa. Isabela tocou o meu braço. Não viemos para convencer o senhor a voltar, pai. Viemos porque queríamos entender. E agora a gente entende, disse Lucas. Eu descobri sobre o Tiago. Sobre as mensagens. Entendo por que o senhor foi embora. Não foi só por causa dele, né? Não. Foi por tudo. Mas não quero que vocês 2 sintam que precisam escolher lado. Não estamos escolhendo lado, disse Isabela. Estamos escolhendo entender os 2. Mãe está magoada e com raiva, e o Senhor está finalmente vivo. As 2 coisas podem ser verdade. Ficamos conversando por mais 1 hora, sobre a faculdade deles, o futuro, se eu estava me sentindo sozinho. Falei a verdade. Estava só, mas não solitário. Tem diferença. Antes de ir embora, Lucas me abraçou com força. Fico orgulhoso do senhor, pai. É estranho falar isso pro próprio pai. Mas fico. Isabela me deu um beijo na bochecha. Liga mais vezes. A gente sente sua falta. Sinto saudade de vocês 2 também. Fiquei olhando o carro dele sair e senti uma paz que não estava esperando. Meus filhos entendiam. Isso bastava. 14 meses depois de eu ter partido, Isabela ligou com uma notícia que me parou no meio do peito. Pai, mãe está doente. Câncer. Ovário. Estágio 3. Descobriram 3 semanas atrás. Fiquei parado no apartamento acima da oficina, telefone no ouvido, sentindo 20 anos desabarem numa frase só. Grave? Grave. Cirurgia semana que vem. Depois 6 meses de quimioterapia pesada. Os médicos do SUS e do plano dela dizem que as chances são boas se ela responder bem. Mas vai ser difícil. Como ela está lidando? Com medo, pai. Com muito medo. E o Tiago sumiu no momento em que ela contou. 20 minutos depois, um áudio dizendo que precisava de espaço. Depois de 2 anos no que quer que eles fossem.
A voz de Isabela ficou baixa. Ela vai enfrentar isso sozinha. Perguntou por você. Não para voltar. Só queria saber se você se importaria com o que acontece com ela. Fiquei olhando pela janela para o cerrado dourado da tarde. A vida que eu havia construído aqui era boa. Honesta, livre. Voltar ao estado dela, mesmo por pouco tempo, parecia entrar num buraco que eu já havia saído. Me dá um dia, falei. Liguei para Adriano naquela noite. Ele ouviu, sem interromper. Você não deve nada a ela, Eduardo. Absolutamente nada. Uma pausa. Mas se pergunte o seguinte: daqui a 20 anos, você consegue viver sem ter ido? Essa pergunta me manteve acordado a noite toda. No amanhecer, eu tinha minha resposta. Peguei um voo 2 dias depois, sem avisar. Simplesmente apareci no quarto de hospital dela na tarde, antes da cirurgia. Ela estava sentada na cama, sem maquiagem, cabelo preso, camisola hospitalar fazendo ela parecer menor e mais vulnerável do que eu já havia visto. Toda aquela armadura, desmontada pelo medo. Rodrigo, ela sussurrou. É Eduardo agora. Falei com calma. Mas sou eu? Sim. Lágrimas desceram pelo rosto dela imediatamente. Não achei que você viesse. Puxei uma cadeira e sentei perto. Não estou aqui porque perdoei tudo. Estou aqui porque, apesar de tudo, a gente passou 20 anos juntos. Isso conta alguma coisa. Estou com tanto medo. A voz dela quebrou. E se não funcionar? Então você luta mais. Você sempre foi uma mulher de briga, Fabiana. Só brigou pelas coisas erradas por tempo demais. Hora de brigar por você. Ela assentiu, sem conseguir falar. Depois, me perdoa. Por tudo. Por ter feito você se sentir invisível. Pelo Tiago. Por ter desperdiçado 20 anos com alguém que eu parei de realmente enxergar. Me perdoa. Eu sei, falei. Consigo ver isso agora. Você me perdoa. Pensei com honestidade. Estou trabalhando nisso. Mas Fabiana, não posso voltar. Você entende. Entendo. Ela enxugou os olhos. Não ia pedir. Você está mais feliz agora. Dá para ver na forma como você se carrega. Você está livre. Ficamos conversando por mais 2 horas. Sobre os filhos, o tratamento dela, coisas pequenas e grandes. Quando finalmente me levantei para ir, ela segurou minha mão. Obrigada por ter vindo. Significa mais do que você vai saber. Melhora, Fabiana. Não por mim, não pelos filhos. Por você. Briga por você. 2 dias depois de voltar para Cuiabá, entrei em contato com o setor de faturamento do hospital e organizei um pagamento anônimo cobrindo o tratamento inteiro. Cirurgia, quimioterapia, tudo. Cerca de 120 mil reais, retirados de contas que Fabiana nunca havia sabido que existiam. Ela jamais saberia que era eu. Eu não precisava que soubesse. Fiz aquilo porque podia me dar ao luxo de ser generoso agora que era livre. E porque uma parte de mim ainda se importava se ela vivia, mesmo não sendo suficiente para voltar. 2 anos depois de sair do estado dela, eu estava na Braga Motos e Custom assistindo Marcelo ensinar a um mecânico novo como remontar um carburador, a mesma tarefa que Benedito havia me passado pela primeira vez. O negócio havia crescido além de tudo o que eu havia imaginado. 4 mecânicos em tempo integral. Uma oficina de fabricação Custom nos fundos. Fila de espera de 3 meses. Clientes vinham de Goiás, Rondônia, até do Paraná. Adriano havia me ajudado a migrar para Custom especial, motos únicas, de colecionador, que valiam dinheiro sério. O analista financeiro que havia passado 20 anos empurrando papel agora projetava máquinas que saíam por valores de 6 dígitos. Fabiana havia sobrevivido à cirurgia e completado a quimioterapia. Isabela mandava atualizações a cada poucas semanas. O câncer estava em remissão. Ela havia vendido o apartamento grande, se mudado para um menor no Icaraí e começado a fazer voluntariado num grupo de apoio a pacientes com câncer. Estava construindo um tipo diferente de vida, menor, mais quieta, talvez mais honesta. O divórcio foi homologado numa terça-feira de manhã. Papéis assinados, casamento oficialmente dissolvido. Não senti nada além de alívio e uma paz estranha e limpa. Naquele mesmo final de semana, os 2 filhos foram lá.
Lucas trouxe a namorada, Camila, estudante de engenharia que fazia perguntas inteligentes sobre as motos. Isabela veio sozinha, mas ficou 3 dias, ajudando na oficina e dormindo no meu sofá como nos velhos tempos. A gente deu uma volta pelo cerrado de moto, comeu nos botecos à beira da estrada, falou de tudo menos do passado doloroso. O senhor sorri mais, disse Lucas na última tarde deles, olhando o pôr do sol. Está presente, de verdade. Sou feliz, falei. Pela primeira vez em décadas, genuinamente feliz. Mãe também está diferente, acrescentou Isabela. Menor, de alguma forma, mas num sentido bom. Como se ela tivesse finalmente entendido que e não precisa ser a pessoa mais importante da sala para importar. Fico feliz que ela esteja melhor. Falo isso de verdade. Ela sabe que o senhor pagou o tratamento médico dela, disse Lucas baixinho. Descobriu há alguns meses. Pediu pra gente contar. Fala pra ela ficar bem. É tudo o que eu preciso como agradecimento. Antes de ir embora, Lucas me abraçou com força. Não são muitas as pessoas que têm coragem de se escolher do jeito que o senhor fez. Levei 47 anos, respondi. Mas antes tarde do que nunca. 3 meses depois, chegou uma carta, a letra de Fabiana no envelope, de papel bom. Eduardo, eu sei que foi você quem pagou o meu tratamento. O hospital não confirmou, mas eu sei. Essa certeza quase me partiu por dentro. Não de tristeza, mas de finalmente entender como você sempre foi bom, e como eu fui cega a isso. Estou com saúde agora. Em remissão. Aprendendo a estar só, sem amargura e sem medo. Você me ensinou isso, mesmo sem querer. Espero que Mato Grosso tenha te dado tudo o que eu não pude. Você merece paz e felicidade, e alguém que te enxergue de verdade. Obrigada por ter salvado minha vida, mesmo depois de eu quase ter destruído a sua. Fabiana. Li uma vez, dobrei com cuidado, e guardei na gaveta onde eu mantinha as poucas coisas que importavam. Naquela noite, subi pro terraço do meu apartamento e fiquei olhando o pôr do sol pintar o cerrado de dourado e laranja. O celular tocou. Adriano. Como vai o negócio? Melhor do que nunca. Estamos recusando o cliente. Bom problema para ter, olha. Tenho um contato no Paraná vendendo uma garagem. Achei que você poderia querer dar uma olhada para expandir. Manda os detalhes. Depois que desligamos, fiquei sentado assistindo as estrelas surgirem uma a uma no céu que escurecia. Em algum lugar no estado dela, Fabiana estava aprendendo a viver uma vida menor e mais honesta. Em algum lugar no passado, Rodrigo Cavalcante existia apenas como uma memória que ia se dissipando. Mas aqui, agora, Eduardo Braga estava exatamente onde pertencia. 20 anos sendo invisível, na própria vida. 2 anos finalmente sendo visto, mesmo que só por mim mesmo. Não trocaria esses 2 anos por aqueles 20. Por nada neste mundo.